Agora sim, sob o toque de somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Te agradecemos, Pai, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, reunidos em Tua rica presença, aonde podemos ter companheirismo uns com os outros. Senhor, fala conosco nesta noite, através da revelação da Tua palavra, pois nós te agradecemos e te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, boa noite, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, a todos vocês, aos irmãos que nos assistem através da internet aí do canal, as emissoras de rádio também, de Nova Bandeirantes, Rádio Tropical FM 97.7. Deus abençoa a todos os ouvintes. Esquecemos de avisar do culto lá em casa, né, irmão Wilson? Sábado que vem o culto é lá em casa, na casa nova que eu estou morando. Rua General Osório, número 70, viu? Todos estão convidados, viu, irmão David? O senhor também. É lá pertinho da casa do pastor Milton, lá. Traz um pouquinho lá, se vocês quiserem ir. Como é que é o nome do mercado, irmão Demar? Doce Dia do tio João, né? O antigo. Então... E no outro sábado o culto será aqui na igreja, no dia 14. O pastor Aguinaldo estará chegando no dia 13, né, pastor Milton? Na sexta-feira. E aí o pastor Cício também estará aqui. Vários irmãos de Sorriso já confirmaram de vir, de Sinop, de Peixoto, Nova Canaã, de Colíder. Eu creio que será uma festa maravilhosa, né? Nós vamos ter almoço no domingo na igreja, com toda a igreja, vamos ter o companheirismo, né? Vamos ter culto sábado à noite e domingo de manhã, escola dominical, e à noite o culto normal. Vamos convidar o povo, né? Os parentes, vizinhos, vamos encher a casa de Deus para o povo ouvir a palavra. Então, sábado que vem é lá em casa. Eu quero cheio que nem estava na casa do Modemar, viu? De gente. Lá em casa também. Mas graças a Deus, vamos sem perca de tempo ler a palavra que foi anunciada no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 13 até o verso, poderia ser até o verso 18. E depois a irmã Sara, está pronto? Deu certo, irmã Sara? Irmãos, vocês conhecem a irmã Sara? Cheguei lá em Sinop, prendi ela, eu trouxe ela com, como é que chama? Irmão, boroca, sei lá como é que vocês chamam aí, com bagagem. Aí ela voltou, agora é nossa. Amém, glória a Deus. Está aí para ajudar.
E chegou bem na hora, né? Porque nós vamos ter a festa, chegou em cima. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Que o Senhor acrescente mais e mais a leitura de sua palavra, nós rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então nós vamos ouvir a irmã Sara. Como é que é o nome do hino mesmo, irmã Sara? Creio na palavra. Você crê na palavra? É a melhor coisa, né? Amém. Vamos ouvir a irmã Sara. Quantas lutas sobrevêm no caminho de cristão. Provas vêm e outras vão, sufocando o coração, parecendo não ter fim. Oh meu Deus, quanta fraqueza tem seu filho pequenino, me dê forças pra lutar. Pois logo veio pensador, disse que sou impostor e que no céu posso entrar. Mas eu creio na palavra, Deus me deu revelação. Não há muralhas que impeçam o triunfo de cristão. Resposta ao inimigo, em silêncio eu quero dar o segredo dos que triunfam. É de novo começar. Quero praticar o bem,
ser igual, logo volta a tropeçar. Oh meu Deus, quanta fraqueza tem seu filho pequenino, me dê forças pra lutar. Pois logo me querer, amo tanto ao Senhor, e me precisas governar. Mas eu creio na palavra, Deus me deu revelação. Não há muralhas que impeçam o triunfo de um cristão. A resposta ao inimigo, em silêncio eu quero dar o segredo dos que triunfam. É de novo começar. Mas eu creio na palavra, Deus me deu revelação. Não há muralhas que impeçam o triunfo de um cristão. A resposta ao inimigo, em silêncio eu quero dar o segredo dos que triunfam. É de novo começar. O segredo dos que triunfam é de novo começar. Graças a Deus, né? Esse hino é uma mensagem. Eu pedi este pedido para a irmã Sara, porque é um hino que, por si próprio, já é uma mensagem. Eu queria falar nesta noite um pouco sobre revelação e interpretação. Duas coisas distintas. E o pastor Milton colocou uma base na escola dominical. Hoje eu fiquei muito maravilhado mesmo. Eu gosto de me alimentar da palavra. E a escola foi maravilhosa. Eu acho que o prejuízo é quando a gente não vem, não perde. Isso é um grande prejuízo. E ele colocou uma base, né? Até ele não sabia, às vezes a gente parece até combinado, né, pastor? Mas cheguei no escritório hoje cedo, falei, eu estou querendo um assunto aqui sobre revelação. E ele disse, não, eu vou pregar agora sobre isso. Mas veja como que é o Espírito Santo, pastor. A coisa, ela encaixa, né? Desde ontem, o irmão Wilson já deu os destaque, a coisa encaixa uma com a outra, né? E às vezes a gente toma isso como sendo uma vindicação de Deus. Não pensa que Deus age somente nas grandes coisas, não.
Porque sempre o ser humano está esperando o agir de Deus em grandes coisas, e às vezes ele age em coisas pequenas, insignificantes aos nossos olhos. Esta caixa que vocês estão vendo aqui é um exemplo que eu vou dar daqui a pouco sobre... Moisés, coloca ela aqui na frente ali, não vai abrir agora, viu? É simplesmente uma ilustração sobre o que é interpretação e o que é revelação. Esta caixa aqui. Certo? Então, vocês vão pensando aí o que é que tem dentro dessa caixa. Viu, irmão David? O senhor vai ter que adivinhar o que tem aqui dentro. Interpretar. Vamos colocar assim, para vocês entenderem um pouco mais sobre este assunto. Então eu quero que vocês pensem o que pode ter dentro dessa caixa. Pela aparência dela, um carro não é, né, irmão David? Uma bicicleta, então vocês vão deduzindo aí, tá? E depois nós vamos falar sobre isso. Então você já vê aqui no verso, na escritura que nós lemos aí, de Mateus capítulo 16, no verso 13, Jesus Cristo já mostra isso para nós. Irmãos, eu particularmente sou tão agradecido a Deus, não por estar aqui atrás desse púlpito, tendo a honra de ser um pastor na mensagem, isso é bom, mas eu sou muito agradecido a Deus por estar crendo na verdade. Eu sou zelador da igreja também. Quem sabia que eu sou zelador da igreja? Os diáconos são zeladores, nós zelamos da igreja, nós limpamos aí. Mas eu sou feliz por esta revelação. Não importa se eu seria o zelador somente, o caseiro, o músico, o evangelista ou o pastor, o importante é a verdade em nós. E eu sou pequeno para isso. Nós não merecíamos. Tem muitas pessoas mais dignas do que eu, do que você. Mas Deus nos elegeu. Não foi escolha minha, mas foi escolha dele. Talvez se eu fosse escolher, eu ia escolher minha família para estar na igreja, ou você, mas ele escolheu cada um. E nós formamos a família de Deus. Observe, irmãos, aqui, no verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dize os homens ser o Filho do Homem? Jesus perguntou para eles. Aí vem, pastor Milton, a interpretação, a suposição. É como nós vamos supor, aqui tem uma bicicleta dentro, pode ter um livro, pode ter um carrinho de brinquedo, uma bonequinha. Então, Jesus perguntou: o que dizem eles ser o Filho do Homem? Aí aqui no verso 14, e eles disseram, várias interpretações, várias suposições de quem supostamente era Jesus. Uns interpretavam que Jesus Cristo era João Batista, vocês estão vendo aí? Uns diziam, olhava para aquela caixa, olhava para ele e dizia, é João Batista. Esta interpretação aqui, meus irmãos, era o diabo que interpretava para eles quem supostamente era Jesus. Muitas pessoas olham o ministério do irmão Brandon e dizem, ele foi um homem de Deus, que morreu no passado. É o diabo diz isso. Mas nunca o diabo vai dizer, é Elias que Deus tem enviado para restaurar a noiva do último dia. Somente por revelação divina nós podemos alcançar
a verdadeira interpretação da palavra, porque Deus é o seu próprio intérprete. Amém? Uns diziam, é João Batista. Outros diziam, é Elias. Outros diziam, é Jeremias. Ou um dos profetas. Então havia várias suposições de quem era Jesus. Então aquilo é o que o sistema religioso dizia de Jesus, interpretava quem era Jesus. Mas aí ele pergunta, pastor, irmãos, a semente eleita, aleluia, aos seus discípulos, e vós, glória a Deus, quem dizeis que eu sou? Porque aí fora eles estão tendo concepções mentais. Eu não sou Elias, eu não sou João Batista, eu não sou Jeremias, eu não sou um dos profetas. Aleluias! E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo. Foi a primeira vez, né, pastor, que esta palavra foi citada nas Escrituras. Quem disse para Pedro que ele era o Cristo? Quem? A revelação divina. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora esta pedra, veja a interpretação que a Igreja Católica Romana teve. Eles tiveram a interpretação de que a igreja deveria ser edificada em cima de Pedro. Porque o próprio nome Pedro quer dizer Petrus, pedra. Então o nome de Pedro era pedra, significa pedra. E Jesus disse, pastor, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então eles interpretaram que a igreja deveria ser erigida em cima de Pedro. Então eles mesmos, quando Pedro mataram a Pedro, enterraram Pedro e fizeram a igreja em cima de Pedro, que é a chamada Basílica de São Pedro. Então é uma interpretação errada das Escrituras. E essas interpretações erradas têm levado milhões e milhares de pessoas ao engano religioso. Irmãos, nós vemos desde o princípio, no jardim do Éden, Adão, pastor, é uma ilustração. Adão deve ter chamado Caim e Abel e dito para eles, olha, nós pecamos, erramos, mas Deus matou um cordeiro e nos vestiu da nossa nudez. Deus não matou nós, Deus soltou nós e virá um cordeiro que vai nos salvar. Mas Abel, sendo a semente eleita, Abel sendo um verdadeiro filho de Adão, ele teve a revelação correta do que aquele pecado e a expiação do pecado significava. E aí quando ele vai apresentar o culto, ambos, Caim e Abel, Abel apresentou o seu culto baseado na revelação correta que ele tinha. E Caim apresentou o seu culto baseado na interpretação que ele teve. Não, é coisa bonita, não. Deus vai aceitar de qualquer jeito. Eu estou com essa igreja aí, com rock dentro dela, com tantas coisas, futebol, bebida, Deus vai aceitar? Não, Senhor. Se Deus vai aceitar esses cultos, Ele teria que ter aceito de Caim.
Não, meu irmão, você está interpretando a palavra errada. Se Deus não destruir esta geração que está pior do que Sodoma, Ele terá que ressuscitar Sodoma. Então o juízo para nós é inevitável para esta terra. Então, irmãos, o mais importante que nós temos hoje é a revelação. A igreja está edificada em cima da revelação de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ou seja, não há outro fora de Jesus Cristo. Deus em Cristo e Cristo na igreja, reconciliando consigo mesmo o mundo. Agora, revelação, o que significa, irmãos? A garganta está um pouco seca. Vocês vão entender o que significa revelação por essa caixinha aqui. Ó, a revelação é isto. A pessoa que tem a revelação, ela já viu o que tem dentro dessa caixa. Estão entendendo? Aqui tem 3 pessoas na igreja que sabem o que tem dentro dessa caixa. Fora de mim, 3. O restante não. 3 testemunhos, né, irmão? Então, assim, para vocês entenderem. Então, a pessoa, o homem de Deus que tem a revelação da palavra, Deus mostra para ele aquilo. Deus abre a caixa da palavra para ele e mostra o que tem dentro e diz para ele: agora diga para a minha igreja. Agora há aqueles que vão ter essa interpretação aqui. Não, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, vão ter a interpretação errada. Mas há uma semente, há um eleito que é predestinado para crer nesta revelação como ela veio. E esse é você. E não importa a condição que você esteja nesta noite, mas você está na revelação correta. Isso é tudo, irmãos. Olha aqui, ó. A personificação do cristianismo. Mensagem do profeta de Deus. Por isso que o irmão Brana disse: diga apenas o que está nas fitas. Por quê? A revelação é esta aqui. Eu não tenho mais que ter revelação disso, não, já está revelado. O que nós precisamos fazer agora, como pregadores da mensagem revelada, é transmiti-la para o povo. Não interpretar. Não, o irmão Brana quis dizer isso, não. Aí cai aqui, ó. Aí nós vamos cair na religião. Porque tem intérpretes que querem interpretar a mensagem hoje. Estão caindo no desvario, como as religiões caíram, por causa de interpretações. Ó, parágrafo 51. Mas um profeta é um vidente que vê. Vidente quer dizer que tem visão. E é citado na Bíblia como uma águia que sobe alto no ar. E quanto mais alto a gente for, mais longe a gente poderá ver. Estão entendendo? Agora, tem o falcão também, né? O profeta fala. Agora, o falcão é um pássaro. Aqui ele fala no 52, então a águia voa mais alto do que qualquer outro pássaro. Por isso que Deus chama os seus profetas de águias. Porque eles vão mais adiante da igreja, ele vai falar aqui, presta atenção. Não há nenhum pássaro que possa competir com a águia. E não existe olho como o da águia.
O falcão não possui a mesma sorte com a sua visão. O falcão não poderia suportar a altitude onde a águia pode voar. Ele morreria. Ele não possui a estrutura que a águia possui. Um profeta, ele já é profeta desde o ventre de sua mãe. Ele já nasce profeta. Então ele já nasce com aquele calibre que Deus o fez para ele ter essas visões, para ele ser elevado a um lugar mais alto do que a igreja, não em santidade, não, mas em espiritualidade, para que Deus possa, através deste profeta, deste anjo mensageiro, trazer o seu, assim diz o Senhor. Em cada era da igreja, eu ia fazer uma ilustração para fazer na TV aqui, mas não consegui, o tempo foi corrido. Mas você pega a era da igreja como se fosse um sol. Vamos arredondar ela aqui para vocês entenderem. Um círculo, um meio círculo. Então, na primeira era de Éfeso, ela teve uma luz ali, o sol estava ali, que simboliza a palavra, em cima da era de Éfeso, e eles tiveram a revelação daquela porção na era de Éfeso. E depois veio a era de Esmirna, e eles tiveram, e o sol passou mais um pouquinho, e eles tiveram a revelação naquela porção da igreja de Esmirna, na era de Esmirna. E aí, na era de Éfeso, tinham os eleitos que eram predestinados para crer na mensagem daquele anjo. E eles creram, morreram crendo naquela mensagem. E na era de Esmirna, a mesma coisa. E na era de Tiatira, pastor, é Pérgamo. Cadê o irmão Wilson? E na era de Pérgamo, a mesma coisa. A palavra, o sol veio raiando, e eles foram vendo as coisas, e foram crendo, aqueles predestinados. E na era de Tiatira, a mesma coisa. E na era de Sardes, que já foi a era luterana, a mesma coisa. Eles já viram aquela porção da palavra. Mas, porém, ali eles não tinham visto ainda o batismo em nome de Jesus Cristo. Eles não podiam ver ceia com lava-pés. Eles não podiam. A mensagem ali era: o justo viverá pela fé. E depois veio a era de Filadélfia, de João Wesley, que foi o mensageiro de Deus. E ali eles já viram a luz um pouco maior. E já foi exigido a santificação. E depois nós viemos à era de Laodiceia. E hoje então o sol clareou tudo. Entendeu? Nas eras da igreja eles vieram clareando em partes. Clareando aqui, daqui para lá, clareando daqui para lá. Então hoje nós estamos na era de Laodiceia. Então nós podemos ver tudo que eles viram hoje. Por isso que todos os profetas do passado, os irmãos, desejaram viver no dia que nós estamos vivendo. Por isso que você entra em Apocalipse capítulo 10, verso 7. Nos dias da voz do sétimo anjo, se cumprirá o segredo de Deus, que foi anunciado aos profetas, seus servos. Estão entendendo, irmãos? Então, irmãos, revelação é ter visto. Aqui, ó. Senhor. Somente ele. Essas coisas, ó, nós só viemos descobrir o que era as 7 eras agora. Eles não sabiam ainda. Eles viveram aquilo, mas não sabiam. Agora que esse gráfico aqui, o pastor Milton falou hoje cedo, que foi desenhado na igreja, o irmão Brana desenhou. E escreveu lá, Elias. E depois veio uma mão sobrenatural no tabernáculo, fez o mesmo desenho e escreveu lá, Brana. É a vindicando, é você mesmo. Glória a Deus. Agora aqui, ó. Preste atenção. 54. E Deus comparou o profeta com a águia, que entraria na caracterização de um profeta. Ele é um vidente, pois ele no Espírito
sobe além da emoção. Olha aí. O profeta sobe além da emoção da igreja, vai além do ritmo da música, ele vai além do bater de palmas, vai além do regozijo entre os santos, ele vai além de tudo isso. O profeta. Deus o traz a uma esfera sozinho. Deus levou o irmão Brana na caverna lá. Vai, pastor, para ele vir falar com ele. Elias também. Deus o traz a uma esfera sozinho. Então ele abre os seus olhos, olha aí. Deus leva ele lá no oculto. Então ele abre os olhos espirituais do profeta e mostra para ele o que é. O profeta desta era esteve no inferno, na região dos perdidos, e esteve na região dos salvos. Deus levou ele lá. Ele estava dormindo, de repente ele começou a levantar da cama. Quando ele olhou, o corpo estava na cama. Está na mensagem Além da Cortina do Tempo. Também na mensagem Almas que Estão em Prisão Agora fala sobre isso. Você pode ler para você entender. Então nós sabemos como é a quinta, a sexta dimensão. Por quê? Porque Deus levou a águia lá. Aleluia. Não é uma coisa que o profeta, pastor Milton, estava deduzindo que era. Gente, esta mensagem é a maior mensagem que já veio na terra. Quando o profeta de Deus estava pregando, ele começava a falar, até o anjo de Deus chegar. Está escrito isso aí nos selos. E quando o anjo chegava, ele falava: agora o anjo chegou, eu vi ele chegar, está aqui ao meu lado. Vocês não podem ver, ele falava, mas eu estou vendo ele aqui ao meu lado. E aí ele ia revelar a palavra, e o anjo estava ali orientando. Não, é assim, é por aqui. Isso é o que, meus irmãos? É segurança para nós. Não importa o que o diabo tenha a interpretar para nós. Nós não queremos saber de interpretação de quem quer que seja, de teólogo, de bispo, de papa, seja lá o que for. Nós temos a revelação da palavra. E é isso que salva nós nesta hora. Em São Mateus capítulo 4, ele tentou interpretar para Jesus, né, irmão Wilson? Está escrito. Tu vai transformar essas pedras em pães. Jesus disse também: está escrito, Satanás. Você sabe qual foi? Olha aqui, irmãos. Um parênteses aqui. Aqui, ó. Eu já volto aqui. Deixa marcado aqui. Mensagem Hebreus. Aqui, ó. Companheirismo, eu não achei, estava impressa aqui. Companheirismo, parágrafo 22 e 23. Bem, existem mais de 900 delas igrejas. Ninguém pode basear a fé naquilo. Uns dizem: o Espírito Santo é o sábado. Outros dizem: o Espírito Santo é usar um véu. Outros dizem: o Espírito Santo é entrar na igreja de costa. Outro diz que é entrar pulando num pé só. E aí tem 9, naquela época. Hoje tem mais de 20 mil interpretações diferentes da palavra. Caminhos diferentes. Qual saber qual é o correto? É uma confusão religiosa, é uma Babel religiosa. Veja bem, há somente uma que é correta. Quem é essa? A palavra de Deus. Aleluia. Verso 23 aqui, ó. Eva simplesmente interpretou mal, ou melhor, Satanás interpretou para Eva. Lá em Gênesis capítulo 3, a Eva diz para Satanás, né, Moisés? O quê?
Porque na verdade Deus não falou para Eva, Deus falou para Adão. Falou: Adão, Eva não tinha sido criada ainda. Falou: Adão, não come daquela árvore, porque no dia que você comer, vocês vão morrer, você vai morrer. Tá bom. Quando ele criou Eva, Adão levou Eva lá e disse: Eva, ó, isso aqui nós não podemos fazer, Eva, porque no dia que nós fizermos, nós vamos morrer. Mas aí, a serpente deve ter pego Eva fora de Adão. Né, pastor? Fora. E eu vou dar só um parênteses para não fugir do assunto, o tempo é pouco. O marido e a mulher, cada um faz uma proteção para o outro. O marido estando longe ou a mulher estando longe, os dois ficam vulneráveis, porque são dois numa só carne. Se completam. É quando estão longe do outro, é perigoso. É só um parêntese, irmão. Então, Eva disse para a serpente: olha, porque assim disse Deus, no dia que nós comermos, nós certamente morreremos. Aí a serpente disse: certamente não morrerá. Então a serpente colocou somente 3 letras, interpretou a palavra, acrescentou somente 3 letras na palavra. Aqui, ó. Satanás interpretou para Eva apenas uma fração da palavra de Deus, apenas uma coisinha, e aquilo causou todo esse problema. Não é isso correto? Cada morte, cada bebê hidrocefálico, cada homem aleijado, cada morte, cada cemitério, nós podemos colocar cada hospital, cada delegacia, cada traição, cada homicídio e tudo mais. Foi porque uma pessoa interpretou mal e torceu um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho. Agora, se Deus não deixou isso passar, então, quanto mais agora, pergunta o profeta. Se Deus não perdoou Adão e Eva ali, pastor Milton, e agora? Que eles têm mudado a Bíblia inteira. A Bíblia inteira. O irmão Wilson sabe, já tem Bíblia aí que está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a sua criança, né, irmão Wilson? Sabe por quê? Porque é unissex. Não vamos entrar nisso. Depois a gente pode, irmão, explorar mais. Mas tem Bíblia. Cada vez que a Bíblia é revista, corrigida, ela vai perdendo. É uma xerox. Vai atualizando. Vai atualizando, renovada e conforme a linguagem e tal e tal. É como você pegar uma nota de R$100. Na segunda cópia, ela está mais ou menos. Na terceira da cópia, mais ou menos. Quando é 1 milhão de cópia, a nota de R$100 vai estar aparecendo esse lenço aqui, ó. Não vai restar nada da aparência original. É isso que estão fazendo com a Bíblia. Por isso que Deus enviou sua águia nesta última era. Para restaurar, para trazer de volta aquilo que foi perdido durante as eras da igreja. Mas para o sistema religioso não há restauração. Nós falamos ontem no culto lá, quantas igrejas se uniram com Jesus? Nenhuma. Tinha cerca de 14 ou 15 religiões ali, nenhuma se associou com Jesus Cristo. Quem se associou com Jesus Cristo, pastor Milton? Foi um Zaqueu, né? Uma Madalena, uma mulher que tinha 5 maridos, outra que era prostituta, esse tipo de gente. Os dignos não querem saber da palavra. Mas graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos,
e as revelaste, aleluia, a estes pequeninos. E o diabo, irmãos, ele tem raiva porque ele vê você, uma pessoa que não sabe nem ler direito, e ele não pode vencer. Isso é maravilhoso. Às vezes nós não temos nem dinheiro para comer, como aquela viúva da Serepta de Sidom não tinha. Mas tem fé aí dentro, tem fé na palavra, tem fé na revelação. É isso, o diabo não pode vencer. Isso aí não. Deixa eu terminar aqui. Rapidão, me dá uns 5 minutos. Entendeu? O assunto é muito grande, é muito rico. A gente tem... Irmãos, Gálatas capítulo 1. O maior apóstolo que Deus teve foi Paulo. Foi o apóstolo enviado aos gentios que trouxe o evangelho para nós. Pedro deu somente uma entrada para os gentios, mas Paulo foi que estabeleceu o evangelho para nós. E ele diz aqui no verso 11 e 12: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. De onde veio, Paulo, teu evangelho? De onde veio? Verso 12: porque não recebi, nem aprendi de homem algum. Mas como, Paulo? Aonde que você aprendeu, Paulo? Em qual faculdade que você aprendeu, Paulo? Mas pela revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmão, o mundo, eu estava lendo um dia desse que eu fiquei chocado, eu não tinha visto ainda. O mundo será julgado pelo evangelho que Paulo pregou. Quem já leu isso na Bíblia? Quem já leu? Lê Romanos aí, Romanos 2. Abra aí para você ver. Não é que é o evangelho de Paulo, mas é o evangelho que Jesus Cristo revelou para Paulo. Porque a lei não era de Moisés, a lei era de Deus. Deus trouxe através de Moisés. Romanos 2, vamos rapidinho aqui, irmãos. É depois de Atos aí. Você está abençoado? Glória a Deus. Eu também. Romanos 2, verso 16 aí, ó. Está escrito aqui, ó. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo. Quem está lendo aí? Segundo o meu evangelho. É tremendo isso aqui. Agora vem eles aí, irmãos, e disse, não, isso aqui era para a igreja de Corinto, da mulher, isso aqui era isso, era aquilo outro. Vão ser julgados pelo que Paulo falou. Nós não estamos, irmãos, é tão maravilhoso que nós não estamos sendo julgados pelo que Paulo falou, nós estamos sendo salvos. Porque você leu, entendeu, creu e obedeceu. Então, esse aqui não é para você, não. Você está sendo justificado por isso. Que maravilha. Agora, Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus profetas. Então, primeiro Deus, é o que o profeta fala aqui. Eu não vou concluir nessa mensagem por causa do tempo, mas você lê em casa a personificação do cristianismo. Ele levou Jeremias lá e mostrou 2000 anos na frente para Jeremias, mostrou a nossa geração, mostrou tudo. Então Deus pega esse homem e eleva ele a um grau de espiritualidade e mostra para ele a palavra, a revelação da palavra. Quem sabia que o mundo era para ter acabado sábado passado? Você sabia, irmão? Quem sabia aqui? Levanta a mão.
Você sabia, irmão? Você não sabia não, irmão Pablo? Ó, irmão, o mundo era para ter acabado sábado passado. Por que que eles tiveram essa visão? Agora já pulou, né? Mas assim, é interpretação, coitado, de Apocalipse 12, lá, da mulher, da virgem, com a coroa de 12 estrelas, que o profeta é a noiva, né? A coroa são os apóstolos, isso aí para vocês, Mas eles interpretaram que seria aqueles astros e tudo, e aquilo lá eles fizeram a interpretação. O que interpreta a palavra é o cumprimento da palavra. Deus é seu próprio intérprete. Amém? Irmãos, então, deixa eu perguntar rapidão aqui, em 2 minutos. Eu quero, irmão David, vem aqui, faz favor, irmão. Sou o irmão Pablo. Dá uma ajuda para nós aqui. Cadê o microfone, irmão Paulo? O microfone, faz favor aqui. Só para nós. Me dá uma ajuda aqui. Eu acho que é esse azul aqui. É uma brincadeira, irmão, certo? Mas é para dar uma ajuda aqui. Irmão, olhando assim, o que que o senhor pensa que tem dentro dessa caixa? Você pode dizer qualquer coisinha assim? À primeira vista, como ela tem rótulo, como ela tem desenho, a gente supõe que seja um envelope, que é uma caixa de envelope. Mas olhando somente pelo formato de uma caixa, pode ter qualquer coisa. Eu imaginaria que tem uma literatura aí dentro. Amém. Então essa é a opinião do irmão David. Quem mais quer vir aqui? Obrigado, irmão David. Irmão Edmundo, o senhor quer falar? O que o senhor acha que tem aqui? Dá alguma mensagem do profeta. Irmão Daniel, uma mensagem. Irmão Francisco, uma Bíblia. Irmão Lucas, quer deduzir alguma coisa? Olha aí, ó. Tá vendo? O que acontece, irmão? Então, eu chamei o irmão Wilson, faz favor. Irmão Paulo também, o pastor Milton, eu chamei eles no escritório, certo? E mostrei para eles, vamos dizer que eu sou um tipo de Deus, vamos colocar assim, por favor, vocês entendam, né? E o irmão Wilson é um tipo de um profeta. Então eu chamei o irmão Wilson, sendo um tipo de Deus nessa ilustração, falei, irmão Wilson, estou colocando isso aqui dentro. Aí o senhor diz para a igreja o que é que tem aqui dentro. O senhor revela para eles. Então o profeta ele consegue olhar além, porque ele sabe o que está lá dentro. Ele já viu. Deus mostrou para ele. Ele tem convicção do que tem aqui dentro, porque ele já viu. Vocês estão entendendo, irmão? Deus mostrou. Foi revelado. Foi revelado. Através da revelação que eu tive, pastor. Tirar o véu. Então a caixa para o irmão Wilson, nessa teatrinho que nós estamos fazendo, para vocês entenderem, já foi aberta para ele. Para vocês, não. E ele vai falar o que tem dentro. Através da revelação que eu obtive, eu posso dizer que aqui dentro a gente tem um carimbo. Um carimbo. Tá vendo? Então nós colocamos um carimbo aqui dentro. Mas vocês viram que nós tivemos várias sugestões de uma mensagem, do envelope, do irmão Lucas citou a embalagem das câmaras, mas eram interpretações, suposições do que tinha dentro. Mas aquele que viu, sabe o que tem dentro da palavra. Então o profeta desta era, ele não interpretou a palavra, ele viu a palavra e a trouxe para nós. E nosso dever nesta noite, nesta hora, é somente crer. Amém? Quiser revelar, não interessa, eles não vão crer. Não adianta. É só aquele a quem Deus chamar. Amém? Que Deus os abençoe. Pastor Milton, vocês me perdoam pelo tempo, né? A gente vai ter a ceia agora. Coloque-se de pé um momento. Wilson, encerra aqui para nós. Ora aí. Oh Deus bendito,
Como é gostoso, Senhor, a revelação da Tua palavra. Isso é estímulo para o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, sela em nossos corações essas palavras, Senhor. Dá-nos graça para continuar firmes, perseverando na fé, até aquele grandioso dia, Senhor. Abençoa as nossas famílias, abençoa o pastor, o seu ministério, e dá graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Pastor Milton Alves Cavalcante. Podem assentar, irmãos. Ele vai estar ministrando a ceia do Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Oh, graças a Deus, aleluia. Isso é coisa boa. Ser revelado. Você pode enxergar além dessas escrituras.